Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém vier hoje em dia falando que é apóstolo de Deus, que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, aqui nesse meu canal falo do Evangelho da Graça, somente sem obras, que realmente o Evangelho é esse, é Cristo crucificado, morto em nosso lugar, que nós merecíamos estar naquele madeiro, e ele se sacrificou, se entrega em juízo a Deus Pai no nosso lugar. Ou seja, ele recebe todo o juízo que nós merecíamos. E se alguém falar que precisa fazer outra coisa além de crer em Cristo Jesus, como está escrito na Bíblia, que a salvação vem pela graça, que é a misericórdia de Deus, mediante a fé, e essa fé não vem de nós, é dom de Deus. E a palavra de Deus ainda diz mais, que se é por obras, se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Todavia, eu queria estar falando que muita gente diz que tem livre-arbítrio para poder fazer o que quiser, para escolher servir a Deus ou não. E certamente a gente tem um livre-arbítrio muito limitado. O livre-arbítrio do homem, com certeza, certamente, ficou lá no Éden. Eu fiz uma publicação hoje nas redes sociais, né? E coloquei que o homem não tem o livre-arbítrio. No caso que Adão, ele deixou o livre-arbítrio dele lá no Éden. Ele trocou por uma fruta. E Adão, a partir do momento que ele optou em pecar, que foi ter autonomia de querer decidir, de ter conhecimento que a única fruta que o Senhor pediu para Adão não comer foi aquela fruta. Ele já desobedeceu aí, mas o pior de tudo foi ele querer ser independente de Deus. Ele queria ser como Deus, ou seja, ter conhecimento do bem e do mal. E ele não precisava ter conhecimento do mal, porque ele já tinha o bem. Então, todavia, quando ele passou a ter conhecimento do mal, ele acabou agora virando escravo desse mal, porque agora todo homem tem conhecimento do bem e do mal, mas todavia o homem não consegue evitar de fazer o mal. Todavia o homem virou escravo do mal, ou seja, o mal agora é seu senhor. O homem natural, ele é escravo das coisas ruins, do pecado. E automaticamente a palavra de Deus já deixa bem claro que não há sequer, não há quem busque a Deus. Não há. Ou seja, muitas vezes a gente vê aquele senhor, aquela senhora que está anos indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, e muitas vezes é triste falar isso, e é triste ver que realmente é verdade. Muitas vezes a pessoa não é convertida a Cristo. E você parar e perguntar para um cristão, pode ser um senhor, uma senhora, e pergunta: você tem certeza, se você morrer agora, para onde você vai? Ah, eu não sei, o Senhor vai saber, vamos saber no último dia. E as respostas geralmente são as mesmas. E tem uns que são mais ousados, que falam: não, se for agora, nesse momento, aí eu tô salvo. Porque eu tenho feito isso, eu tenho andado na linha, eu tenho feito isso para Deus. Isso. E esses ainda, é pior ainda, porque eles estão crendo que o que eles fazem que está sustentando eles. Eu conversando com alguns amigos meus que são de denominação, assim como eu também pensava a mesma coisa no passado, antes da minha conversão, porque eu fui criado achando que eu era cristão, para depois de homem feito, depois de velho, barbado, descobrir que eu era evangelizado com o evangelho que Paulo combatia, o evangelho anátema, o evangelho que não é somente por graça, o evangelho que inclui obras, que todavia o apóstolo Paulo
pregava tinha discussões, estava combatendo esse evangelho maldito lá na Galácia. Esse evangelho que parece ser verdadeiro. Cristo Jesus morreu por nós, agora temos que fazer isso para poder ser salvo. Acrescentar qualquer coisa à cruz de Cristo tá fazendo a cruz de Cristo vã. Ou seja, Cristo morreu de balde, morreu em vão, como está em Gálatas 2, no último versículo. E todavia que a gente acrescenta que precisa fazer alguma coisa, a gente está dizendo que só o sacrifício de Cristo é pouco. E não é pouco. Cristo, ele recebeu um juízo de Deus sobre si, o juízo que era nosso, que nós merecíamos, para que todo aquele que nele crê tenha salvação, tenha vida eterna, como está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Muitas vezes fala, não, mas aqui fala que a gente tem que perseverar até o fim. Aqui fala que se não tem a fé sem obras é morta. Aqui fala que a gente pode se apostatar da fé. E a palavra de Deus, novamente, ela não pode se contradizer. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a palavra está querendo dizer. Porque se a palavra afirma, dá certeza absoluta que ninguém busca Deus, a partir do momento que passamos a ir buscar Deus, é porque recebemos uma interferência de fora para dentro. Quem? Deus agiu no nosso coração. Porque só vai a Cristo Jesus, como está escrito em João 6, que só vai a Cristo quem foi ensinado pelo Pai. Todos, sem exceção, serão ensinados pelo Pai. Então, isso concorda com todo o Evangelho. Ou seja, que não é por obras, é por fé. E essa fé vem de Deus. Porque é a única explicação mais plausível, a única explicação que tem para o Evangelho realmente da graça. E como o apóstolo Paulo fala, se é por graça, já não é mais por obras. E em Efésios 2, versículo 8 e 9, fala que pela graça somos salvos por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. E em João 7, fala que se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou a doutrina é do homem. A doutrina que dá glória somente a Deus é de Deus. A doutrina que dá glória ao homem não é de Deus. Não, mas não estamos dando glória a Deus, só a Deus, mas a gente tem que ter obra. Filho, entenda. Se você fizer qualquer coisa assim, eu fui salvo porque Cristo morreu na madeira da cruz e porque eu permaneci, porque eu fiz isso, então é anátema. Se você levar um pingo de glória, já não é o evangelho de Cristo. Se eu tenho que fazer, eu tenho que guardar, não é de Deus. Não é. Pode parecer estranho, não, mas eu não preciso fazer nada. Aceita. Aceita a glória de Deus. Aceita a misericórdia de Deus, aliás. Aceita. Porque graça é isso, a misericórdia de Deus. É ser contente, é ser feliz agora. Senhor, eu não merecia, mas Tu morreu por mim. Entende? Quando a gente entende que Jesus, Ele desceu da glória, Ele, sendo dono de tudo, se fez servo, se humilhou, morreu em nosso lugar, recebeu 3 horas horríveis de trevas sobre si. E o ser humano vai falar, não, mas tem que fazer, vai fazer pouco caso da cruz de Cristo. E muitas vezes, voltando naqueles senhores e senhoras que estão indo todo dia congregar em alguma denominação, e eles não têm a certeza da salvação. E o homem que não tem certeza da salvação, se ele acha que pode perder, então ele acha que é por alguma coisa que ele faz. Se ele acha que ele pode fazer uma coisa, que alguma obra vai salvar ele, saiba que não vai. A palavra de Deus é bem clara.
que por obras ninguém vai ser justificado na presença de Deus. E a palavra de Deus fala claramente que somos justificados pela fé. E a palavra de Deus fala que o justo viverá da fé. A palavra de Deus fala toda vida a mesma coisa. E os versículos que parecem falar que tem que ter para poder ser salvo, tem que fazer isso, tem que perseverar até o fim. A Bíblia não pode se contradizer. Observa, quando a gente vê essas passagens, e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. A gente vai mais a fundo, a gente consegue perceber que está falando de morte, de vida, se chegar a salvo no milênio. Não está falando de salvação eterna, mas de salvação do corpo de carne. Quando nós vamos vendo em Tiago que a fé sem a fé sem obras é morta, mas ele não está falando de salvação. Ali está falando, dando como? De testemunho de um cristão. Como eu posso ter comunhão com o irmão se eu não ver as obras dele? Um irmão que está andando errado, eu não vou dar a destra em comunhão a ele. Por quê? Porque se ele não anda, ele pode se professar cristão, mas se ele não anda de acordo com a doutrina, eu não devo nem saudar ele. A palavra de Deus me ensina assim. E todavia a gente sabe que alguém que não anda de acordo, o Senhor vai tratar com ela. Por isso nós temos versículos, temos leituras, temos capítulos que tratam somente disso, de correção. Em Hebreus 12 tem um muito claro que todo que Deus toma por filho não pode andar sem correção. Se a pessoa está andando errado, não tem como andar sem correção. Se anda sem correção, sinal que não é filho, é bastardo, é só um professante. E todavia, os que vão se apostatar da fé são esses, os que falam que não, eu sou salvo, se eu fizer isso ou aquilo, é porque nunca creram. Esses podem realmente se apostatar da fé, porque nunca creram. Na verdade, eles conheceram a verdade. Alguns chegaram e falaram, não, realmente o que você fala está escrito na Bíblia, tem razão, mas não pode pregar isso não. Eu falei, como não? A gente tem que pregar o quê? Mentira. E as pessoas não querem crer na verdade. Querem ter obras, querem cumprir uma profecia falsa que Satanás fez no Éden para o homem, que se ele comesse da fruta, ele seria como Deus. E automaticamente, quando nós achamos que temos que fazer obra, nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus. Porque eu fui salvo porque eu fiz algo para ser salvo. Eu fui salvo porque eu perseverei. Eu fui salvo porque a minha conduta foi boa. Eu tive algo para mostrar a Deus. E não é isso que o Evangelho fala. Que a salvação não é porque a gente faz. Não é por obras. Entendeu? Quando a gente entende que nós somos salvos pela misericórdia de Deus, somos salvos independente do que fazemos ou não. Então uma pessoa salva, ela vai poder fazer de tudo. Uma pessoa verdadeiramente salva, infelizmente, ela tem condição de pecar tão mais quanto um incrédulo. Sim. E não vai perder a salvação, se ela realmente crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Mas, todavia, ela está sujeita a castigos muito drásticos, até mesmo perder a sua vida. A gente vê um irmão, lá em 1 Coríntios 5, que o apóstolo Paulo fala para ele ser cortado da comunhão da igreja para ser entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não pode entrar em contradição. É a palavra do Senhor Jesus que está em jogo. Se o Senhor Jesus fala que só vai a Ele quem foi ensinado pelo Pai, e todos que forem ensinados pelo Pai, que for a Ele, de modo nenhum, de maneira nenhuma, Ele lançará um fora, então Ele não lançará um fora. Não tem como uma pessoa que crê em Cristo Jesus se perder. Alguns falam, não, mas se eu quiser deixar
de servir a Deus, eu posso. Primeiramente, ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Senhor. Ninguém, nem você mesmo. Mas tudo bem. É você falar que você tem o Espírito Santo morando dentro de você e o Espírito Santo se rebelou contra o Pai e o Filho e resolveu seguir um rumo independente. É isso que você está falando. Uma pessoa que realmente creu em Cristo, ela tem o Espírito Santo morando, habitando nela, como está escrito. Em 1 Coríntios 3, fala sobre isso, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus nos destruirá. Como assim nos destruirá? Viu? Perde salvação? Não. Tirará a nossa vida, se for preciso. Mas não perde salvação, porque senão a Bíblia entra em contradição. Romanos 8, o penúltimo versículo, fala que nem o presente e nem o futuro. Ou seja, amanhã você está salvo? Claro que está salvo. Por quê? Porque nem o futuro pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando a pessoa entende que a salvação, a vida eterna, é o próprio Senhor Jesus, automaticamente ela não quer estar longe do Senhor Jesus. Ela vai querer servir a Deus, ela vai querer servir ao seu Senhor, ela vai querer servir ao seu Senhor. Sabe por quê? Porque Ele morreu em seu lugar, Ele se sacrificou. Entende? Você entender que alguém morreu para te dar vida e você vai falar, agora eu vou pecar, agora já estou salvo mesmo. Esse nunca realmente, verdadeiramente creu. Uma pessoa que creu, ela em pecado, ela vai ter consciência dela, atormentando ela 24 horas, sabendo que ela não deve fazer aquilo. Porque o Espírito Santo de Deus, que está selado para habitar nela para sempre, como está escrito a palavra de Deus, vai perturbar ela, para que ela possa voltar e se estabelecer e se arrepender. E se mesmo assim ela não voltar, ela sofrerá castigos do Pai, até mesmo podendo chegar à morte. E todavia o homem quer ter participação, o homem quer falar, não, temos que fazer, temos... É muito triste a gente ver pessoas que foram criadas junto com a gente, amigos de infância, familiares, e assim, a gente também já foi assim cego um dia, porque eu achava que eu era cristão. O tempo todo, eu sou cristão, até eu um dia tomar um tapa na cara, um tapa sem mão. E chegar uma pessoa para mim e falar assim, Barão, temos que voltar para Jesus. E eu falo assim, temos que voltar para poder salvar nossas almas. Não, temos que voltar porque o Senhor já nos deu a salvação. Eu ri. Eu falei, não, se for assim, eu não preciso nem ir para a igreja, tem que voltar. Ele, se eu só vai servir a Deus se Ele tiver o que te oferecer. Tal! Foi um tapa sem mão. Não, mas... comecei a querer argumentar um pouquinho, e ele começou a descascar, falar mais ainda. E eu estava numa situação muito, sabe, para mim, estava indo só me divertir, estava indo buscar droga. E eu estava arrumado, estava indo de serviço do meu trabalho, um final de semana, era uma sexta ou um sábado, se não me engano, e eu passei por isso. E aquele rapaz estava numa situação deplorável, ele estava sem camisa, largado, estava magrelo, chupado. E toda a vida eu tentei argumentar, e aquilo me perturbou por muito tempo, até minha conversão de fato. Ali eu já tinha vida, porque eu tinha noção do meu pecado, não estou falando do pecado de usar droga, somente disso não, mas do meu pecado de uma maneira geral. Muitas vezes, quando a gente fala de pecado, as pessoas acham que pecado é somente aquilo que é palpável, que dá para ver, pecado assim, assim, assim. Não, só o fato da gente não estar
dando a honra e a glória que somente Deus merece, somente o Filho dele merece, que também é Deus, isso já é pecado. Quando a gente fala que devemos fazer alguma coisa para ser salvo, isso é pecado. Porque a gente está tirando a honra e a glória que só deve ser dada a Ele. Muitas vezes a gente não consegue entender essas coisas pequenas. E assim, nesse dia foi um tormento na minha vida que começou. E não sei se foi uns 5 ou 7 anos. Eu fiquei atormentado com isso. Até que um certo dia eu lendo a palavra de Deus em casa, estava desviado, não estava congregando. E eu lendo a palavra veio assim, eu lendo, fazendo essas coisas, meu filho Timóteo, se salvará a ti mesmo e os que te escutam. Opa! Como assim? Timóteo salvará ele e os que escutam ele? Eu falei, não, isso não é possível. Aí comecei a ler e eu entendi ali que o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo de ficar a salvo dessas falsas doutrinas, ficar a salvo do erro dos homens. Mas a salvação, Timóteo não ia conseguir se salvar e nem salvar os que ouviam ele. Ia conseguir deixar a salvo, assim como eu estou instruindo pela palavra, que a salvação é somente pela graça, que a gente não deve crer nesses homens, qualquer denominação errada. E as pessoas falam, não, mas vamos servir a Deus aonde? Na época dos apóstolos, qual era a denominação que existia? Nenhuma. Eles eram congregados somente ao nome do Senhor. E é isso que a gente não consegue enxergar, perceber muitas das vezes. A gente quer procurar a igreja mais combina com a nossa personalidade. E é errado. A igreja não é para nos entreter. A igreja é de Cristo. O culto é para Cristo. Não é para nossa diversão ou nosso entretenimento. Eu não gosto nem muito de me aprofundar nessas coisas. Porque eu gosto de falar do Evangelho de Cristo Jesus. Que é Cristo crucificado. Cristo morreu por você. Cristo morreu por mim. Isso eu tenho certeza absoluta. E ninguém pode me tirar essa certeza. Nem anjos, nem principados, nem potestade. Como está escrito na palavra de Deus, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fé é dom de Deus. E a palavra fé quer dizer o quê? A fé é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu tenho uma prova viva em mim das coisas que eu não consigo ver. Mas eu creio, porque foi o Senhor que me capacitou a crer. Porque a fé não veio de mim, veio de Deus, é dom dele. Quando nós entendemos que fé é confiança, é confiar que o que está escrito na Bíblia é verdade, que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Entenda isso. Se você crê em Jesus como seu Salvador, como ele tendo recebido o castigo que você devia receber, então tenha certeza da sua salvação. Somente isso. A certeza da salvação. A palavra de Deus fala todo o tempo que somos salvos por graça. Em Atos 15, o apóstolo Paulo, ele e Barnabé vão ter uma assembleia com os outros apóstolos, os anciãos, para poder discutir a respeito da doutrina, porque haviam falsos irmãos já naquela época que falavam que tinha que fazer mais coisa além de crer, que tinha que circuncidar, que tinha que guardar o rito mosaico, que tinha que fazer isso, aquilo. Não diferente de hoje em dia, que tem que se batizar, tem que tomar ceia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer isso, aquilo outro. Um cristão, ele deve se batizar sim, a partir do momento que ele crê. Calma aí, eu creio, crê. Então se batiza, porque o Senhor pede uma ordenança que Deus quer. Se você crê em Cristo Jesus, você deve se batizar, mas não para ser salvo, porque a partir do momento que você passou a crer, você já está salvo. A primeira ordenança que devemos cumprir é ser batizado.
E a outra que devemos cumprir, que é uma vez toda semana, é estar em comunhão à mesa do Senhor. E os apóstolos estavam expondo esse evangelho. E, todavia, os outros apóstolos concordaram que eles eram salvos por obra, por graça, assim como os outros, como nós gentis. E pediu a eles que não imputasse encargos pesados, mas nenhum em cima deles. Mas, todavia, que eles só se abstivessem do sangue, da carne sufocada, da comida oferecida a ídolos e do sexo imoral. Entende? Uma pessoa que não é casada e se converteu, muita gente fala assim, não pode se batizar ainda. Claro que pode. O batismo não coloca em comunhão a mesa do Senhor. A pessoa deve se batizar. Ela crê em Cristo Jesus, então se batiza. Porque a gente, em todo caso, a gente não encontra Filipe restringindo, passando uma lista para o eunuco, lá perguntando ao eunuco como era a vida dele, conjugal, o que ele fazia e tal. Nós encontramos Pedro, quando está da família de Cornélio, do centurião Cornélio, ele fala: pode algum desses homens negar água para que seja batizado? Então, não tem nada que ser negado. Agora, sim, para entrar em comunhão à mesa do Senhor, para tomar a ceia com o Senhor, estar em comunhão à mesa do Senhor, aí sim é um outro quesito, que a pessoa deve estar casada, ela não deve estar andando em pecado. Tá certo, pecado nós todos temos, mas pensamos, agimos fora de cautela e acabamos cometendo pecado. Devemos nos abster do pecado, nos vigiar 24 horas, o nosso homem interior. Mas, todavia, os pecados que é falado, que é pecados morais, andar de qualquer maneira, está dando um mau testemunho na obra de Deus, uma pessoa assim, ela ficará restrita de estar em comunhão à mesa do Senhor. Entende? Mas, todavia, a pessoa tem que ter certeza da sua salvação. Isso é o mais importante. Se a pessoa se converteu e está andando errado, não quer, entre ela e Deus. O irmão deve chamar a atenção do outro irmão, sim. Deve aconselhar ele, deve trazer. Se ele não quer tomar jeito, ele quer entre ele e Deus. Se ele é só um professante, não sei. Talvez ele só professa da boca para fora que é cristão. Mas se ele crê, independente dele estar andando num caminho errado, o Senhor vai cuidar dele. Então, o Senhor cuida daqueles que são seus, porque o Senhor corrige a todo que toma por filho. Felizmente, o Senhor me aceitou, me corrigiu. Eu estava andando de uma maneira errada, estava andando de uma maneira muito, muito errada. Eu estava em pecado moral, eu separei da minha mulher e comecei a sair contra as mulheres. E eu sabia a todo momento que eu estava errado. Por fraqueza da minha carne, eu não tinha força de me estabelecer, de voltar na presença do Senhor. Mas, todavia, eu chegava à noite, tinha vezes que eu chorava. Eu pedi ao Senhor ajuda para mim estar voltando a servir a Ele. E Ele foi dando corda. Chegou uma hora que Ele fez o quê? Falou: filho, tem que fazer uma coisinha aqui contigo que não tá dando jeito não. Pronto. Me deu uma açoitada, me botou de castigo. Deus permitiu que eu tivesse um AVC, mas tudo isso para honra e glória do nome dele. É honra e glória do nome de Jesus, nosso Salvador. Tudo é para a glória do Senhor, somente. Nada para o homem não faz nada. O homem só tem que fazer isso aqui, olha, glória, Senhor, obrigado. Ser grato a Deus, aceitar a misericórdia que Deus teve com a sua alma e não qualquer outra coisa. A misericórdia de Deus é o que nos faz viver.
Se o homem permanece vivo, mesmo incrédulo, isso é paciência do Senhor para que ele possa se converter, nada mais. Porque ninguém vai poder falar assim, eu não tive a chance. Teve sim, todos nós tivemos. Dou graças a Deus porque o Senhor me fez escolher o caminho certo. E eu falo que o Senhor me fez escolher porque não vem de mim o escolher ou não. O Senhor está à porta e bate. E aquele que ouvir a voz do Senhor e abrir a porta, o Senhor entrará e ceará com ele. Entendeu? É somente creia em Jesus. Tenha confiança em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha confiança em Deus. Confie na palavra dele. Tenha fé na palavra do Senhor. Mais nada. Ninguém pode tirar a certeza da sua salvação. É o Senhor que fala. Ninguém, nada, jamais, nunca. Você crê em Cristo Jesus? Você tem a salvação? Então nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem fé nessa palavra? Você tem fé? Tem confiança no que o Senhor Jesus fala? Que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele? Que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai? Que ele e o Pai é um? Então, somente dê glória a ele. Um verdadeiro salvo vai querer viver para Cristo. Ele sabe agora no seu coração que Cristo é a vida eterna. Muita gente é triste, às vezes, quando eu converso com pessoas e explicando sobre o Evangelho, e quando eu remito que Cristo é a vida eterna, as pessoas chegam e fazem uma carta assim, sabe, de descontente, poxa, Cristo é a vida eterna? As pessoas acham que, vou ter a vida eterna, vou poder desfrutar, vou poder fazer o que eu quiser. É muito esquisito. A vida eterna é estar na presença do seu Senhor, louvar Ele, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, que já fez. Aliás, tudo que Ele já fez, tudo que já está consumado. Agradecer, ser feliz por Ele ter te escolhido antes da fundação do mundo, como diz a palavra. Porque a pessoa que crê realmente em Cristo, ela vai entender que foi o Senhor que escolheu ela, como está escrito no Evangelho, como está escrito na palavra de Deus, que não pode falhar. Uma pessoa que é salva é porque ela foi predestinada. Antes da fundação do mundo, ela foi eleita por Deus. Não porque ela tivesse feito algo, mas o Senhor quis salvar, somente isso. Então, creia em Jesus como seu único, mais uma vez vou falar, único e suficiente Salvador, e receba a salvação eterna, agora, já, e nunca mais, sabendo que nunca mais você pode perder, sabendo que você tem a vida eterna, e é para a eternidade. Então não tem como perder algo que é eterno, tá bom? Fiquem com Deus. Hoje eu procurei nem estar lendo palavra. Eu queria estar tendo essa conversa sobre a pregação do Evangelho, que é Cristo crucificado e nada mais. Cristo morreu, ressuscitou, derramou seu sangue, o qual lava, rime e tira todos os nossos pecados. Tá bom? E fique com Deus. Até a próxima. Amém.